Olá, eu sou a Nina e sejam bem-vindos a mais um vídeo do T'Organizas. Minha experiência com máquina de lavar louças tinha sido uma que minha mãe teve há muitos anos atrás. Ela era pequena, não cabia muita coisa e eventualmente saía alguma coisa suja. Então eu não tinha vontade de colocar uma na minha casa. No começo desse ano, a minha sobrinha começou a conversar na possibilidade de a gente comprar uma máquina de lavar louça lá para casa da praia. Porque, né, sempre muita gente, muita louça. A gente acabou concordando e vimos que ela tinha toda a razão. Máquina de lavar louça é tudo de bom. Eu gostei tanto que eu acabei fazendo uma reforma aqui na minha casa para instalar a máquina de lavar louça também. Lá para casa da praia a gente comprou uma Brastemp 14 serviços. Aqui na minha casa eu comprei a Electrolux 10 serviços, já pensando em fazer um comparativo para vocês. Então nesse vídeo eu vou fazer um geral do uso da máquina de lavar louças, vou fazer o comparativo entre a Brastemp e a Electrolux e vou também falar da minha percepção da necessidade do uso de uma 10 serviços e de uma 14 serviços. Logo que eu comecei a falar nos stories ali que eu queria comprar a máquina de lavar louça, muita gente me escreveu dizendo que usa, que ama, que não vive sem e que a máquina de lavar louça está no mesmo nível para elas do que a máquina de lavar roupas. E hoje em dia, mesmo eu usando há pouco tempo, eu digo para vocês que para mim também. Então, gente, eu penso que se não funcionasse, não teria esse monte de gente que adora e defende. Mas se eu falar para vocês que eu nunca tirei uma loucinha da máquina que tivesse suja, eu vou estar mentindo. Eventualmente isso acontece, é raro, mas pode acontecer em duas situações. Ou quando a louça fica ali dentro da máquina muito seca por muito tempo, que aí aquela comida seca, ou quando a gente coloca ela de forma, por exemplo, se eu coloco dois potes, coloco um pote em cima do outro, aquela parte que fica fechada, não entra água e ali não vai lavar. Porque a gente sabe que se alguma louça fica com a comida muito grudada, fica difícil de tirar até na lavagem manual. Então, se ela for para a máquina dessa forma, pode acontecer de sair suja. Para isso, as máquinas hoje em dia já têm uma função de 15 minutos, que é uma pré-lavagem. Então, na Electrolux se chama pré-lavar, na Brastemp se chama Aqua Spray, mas basicamente é a mesma coisa. Se você vai acumular louça durante um dia todo para lavar só no final do dia, por exemplo, logo depois do almoço, aqueles pratos com bastante comida, você coloca ali, liga essa função e ele vai dar uma boa enxaguada para evitar que a comida fique ali grudada no prato. Mas durante o dia, se eu à tarde, por exemplo, vou fazer um lanche e o prato fica sujo, eu não vou colocar a função Aqua Spray só para aquele prato. Então o que eu faço, o que eu tenho feito aqui em casa, é que eu coloco ele embaixo da torneira, dou uma molhadinha antes de colocar ele na máquina. E sobre alguma louça ficar bloqueada ali, fechada e não lavar, com o tempo a gente vai aprendendo como organizar a nossa louça dentro da máquina e isso passa a não acontecer mais. Um comentário que pode ser que vocês escutem de algumas pessoas é que no uso da máquina de lavar louças é preciso limpar o prato antes de colocar na lava-louças, passar um papel toalha ou algo assim. Mas isso talvez fosse lá nas máquinas de lavar louça antiga. Hoje em dia não precisa. Você só vai raspar aquele excesso de comida assim como você faz com a lavagem manual. Com o uso da lava-louças, a economia de água, gente, é impressionante. Existem várias pesquisas nesse sentido. Vou até deixar um site aqui para vocês na descrição. Mas, em média, se uma pessoa ficar 15 minutos com a torneira meio aberta, ela vai gastar 117 litros de água. Na lavagem com a lava-louças, ela vai gastar, em média, 10 litros de água. Então, olha a diferença. Já a luz, eu fiz um teste lá na casa da praia, ficaram ligadas só a geladeira e o roteador. Eu tirei uma foto do relógio de luz antes de começar a usar, liguei a máquina de lavar louças na função dia a dia e ela gastou só 2 kW, que lá em São Francisco do Sul corresponde a R$ 1,06. O sabão a gente calculou quanto que a gente gasta por mês, quanto que a gente paga nesse sabão, e aí deu uma média de R$ 1 por lavagem. Mas isso vai depender do tipo de sabão que você usa. E o sabão não pode ser usado o sabão comum, detergente de louça. Tem que ser o sabão próprio para a máquina de lavar. A instalação que muita gente me perguntou como é que é, se é complicada, basicamente tem que ter um ponto de luz, uma entrada de água e uma saída de esgoto. Lá na praia, isso foi feito na própria pia da cozinha. Então foi comprado uma conexão ali, um adaptador, e a instalação foi feita de forma bem simples. E aqui eu não tinha espaço para colocar a máquina, então eu precisei chamar o pedreiro, ele quebrou parte da parede e como o pedreiro já estava mexendo, ele já fez uma entrada independente de água, de esgoto e de luz. O
que pode ser colocado dentro da máquina? Basicamente, vidro, inox e cerâmica pode. Eu mesmo comprei um jogo de talheres em inox, que para mim poderia ser colocado na máquina. Quando comprou e eu vi a caixa, dizia lá que não podia. Eu estou usando, não tive problema, mas a marca não se compromete, então se estragar é por minha conta. Aí tem algumas coisas que não devem ou não podem. Por exemplo, alumínio dá para colocar, só que ele vai ficar com algumas manchinhas no alumínio. Panelas esmaltadas pode descascar, inclusive eu tive uma experiência assim, coloquei um escorredor que era esmaltado, ele descascou. Então algumas coisas eu tenho evitado para não estragar. E cabos de madeira eu estava evitando colocar, comentei nos stories, muitas seguidoras falaram que já uso máquina há anos que colocam, não tiveram problema e eu passei a colocar também, até hoje não vi problema, mas o fabricante da máquina não indica. Eu daqui para frente vou ficar muito atenta e só vou comprar utensílio que dê para colocar dentro da máquina. Após o ciclo completo, a louça sai seca, limpinha e eles aconselham esperar ela esfriar porque com a louça quente o risco de quebra é um pouquinho maior. Na hora de tirar os utensílios da máquina, se algum utensílio tiver alguma parte côncava, como por exemplo algumas partes de baixo de potes ou parte de baixo de caneca, acumula uma água ali como uma piscininha e aquilo não seca. Então eu, antes de tirar, já vou com um pano de enxugar louça, secando essas partezinhas que possam ter ficado molhadas. Potes plásticos isso acontece muito, porque ele tem várias voltinhas, então mesmo que a gente deixe para baixo, acumula em algumas voltinhas, aí é importante colocar no secador ou enxugar. Agora o comparativo. Já vou começar dizendo para vocês que eu gostei das duas máquinas, elas são muito boas, funcionam muito bem, mas se hoje em dia eu tivesse que comprar uma terceira máquina entre Electrolux e Brastemp, hoje em dia eu teria a minha preferida. Vou começar comparando o tamanho externo delas, porque é a primeira coisa que a gente analisa para ver se cabe na nossa cozinha. Então, entre a 14 serviços Brastemp e a 14 serviços Electrolux, elas são praticamente a mesma medida. A diferença é que a Electrolux é 1 centímetro mais profunda. E quanto à diferença da Electrolux 10 serviços e da Brastemp 10 serviços, as medidas também são muito parecidas, a única diferença é na profundidade, que a Brastemp é 2,7 centímetros maior. Agora sobre as funções, que são muito parecidas. Então as duas têm aquela pré-lavagem, aquele enxágue rápido de 15 minutos que eu comentei para vocês, que é para a louça que vai ficar ali acumulada para ser lavada no final do dia. As duas têm o ciclo de 30 minutos, que é um ciclo rápido para pouca louça, louças que não estão muito sujas, e nesse ciclo de 30 minutos, tanto em uma quanto na outra, não entra a parte de secagem. Tem a função delicada, que é quando você vai lavar cristais ou louças ali muito delicadas que possam quebrar. Tem também a função dia a dia, que é muito similar em uma e na outra. Eu comparei o tempo, comparei os graus que aquecem, é bem parecido. As duas têm a função pesada, que é para aquelas louças mais sujas, com mais gordura, panelas, travessas. E na função pesada, por mais que o tempo do ciclo seja mais curto, no dia a dia é cerca de 3 horas, no pesado é cerca de 2 horas e 40, no pesado ele usa mais água e água mais quente. E as duas têm uma função inteligente que, segundo as marcas, identifica o nível de sujeira e ela mesma já programa a quantidade de água ideal, o ciclo ideal. Nenhuma das marcas explica como isso acontece. Então, eu que sou desconfiada nunca uso, sempre acabo usando ou dia a dia ou pesado. Tem uma função que só existe na Brastemp, que é o econômico, que é uma lavagem de 60 minutos. No manual diz que economiza água, economiza luz, mas não diz quanto de água e quanto de luz economiza. E na Electrolux tem uma função que fez meu olho brilhar, que quando a gente falou, nossa, olha a função que tem aqui, eu falei, compra essa, porque eu fiquei assim encantada, que é higienizar compras. Mas para eu falar a verdade para vocês, eu nunca usei, porque quando chegou a máquina e eu comecei a ler como que funcionava, eu não me senti confortável de usar aquela função. Por quê? Eu imaginei que a função higienizar compras, a máquina pulverizaria um produto, alguma coisa nesse sentido, mas é uma lavagem mesmo de 49 minutos, que eu achei assim longa, e o último enxágue, a água é aquecida a 36 graus. Então eu já pensei assim, ficar todo esse tempo na máquina, por exemplo, uma coisa de geladeira, ficar todo esse tempo na máquina e ainda aquecer a 36 graus, já não daria para colocar. Alguma coisa que não é bem vedado, um pacote de trigo, por exemplo, não daria para colocar. Então eu achei que o trabalho de colocar tudo dentro da máquina, tirar, não compensaria, acabei não usando. Até eu quero saber de vocês se tem alguém que usa essa função higienizar compras, gosta e que pode contar pra gente um pouquinho da sua experiência. Fora essas funções, esses programas, as máquinas ainda têm opções extras. Então as duas têm adiar início.
Então você pode ir lá calcular que você quer que ela comece a funcionar daqui a 3 horas, 4 horas. Eu nunca usei, não vejo muito, no meu dia a dia eu não vejo muita necessidade para isso. E ela tem também a opção meia carga. Então você vai escolher, por exemplo, eu quero colocar a máquina para funcionar no dia a dia e vou colocar meia carga. Então você usa junto. A Electrolux tem duas opções extras a mais que a Brastemp não tem. A primeira é a secagem extra, que a última água é um pouquinho mais quente, então ela seca com maior facilidade. E higienizar louça, que no último enxágue ela libera uma água a 70 graus. Durante o uso, o painel da Brastemp tem umas luzinhas que vão acendendo para a gente saber que etapa que está da lavagem. Já a Electrolux tem um visorzinho ali digital que mostra o tempo total e vai fazendo uma contagem regressiva até terminar. Então nesse caso eu gosto mais da Electrolux porque eu sei o tempo exato que falta. Na Brastemp eu tenho mais ou menos ideia de quanto falta para terminar, mas aqui eu sei o tempo exato. Agora eu vou falar para vocês sobre o espaço interno, que para mim é o que deu a maior diferença entre as duas e vou contar para vocês como que isso aconteceu. A gente comprou a Brastemp lá na praia, começou a usar e eu reparei que a hélice do meio começou a enroscar no prato. Aí nós subimos a gaveta, essa regulagem da gaveta ali de copos para cima e para baixo tem as duas marcas e comecei a perceber que os copos que estavam em cima começaram a enroscar. Para vocês terem noção de tamanho, os pratos que a gente usa são de 28 centímetros e os copos têm 13 centímetros de altura. Assim vocês podem calcular com o que vocês têm na casa de vocês para saber se vai enroscar ou não. E o que eu fiz? Eu percebi que a gaveta de talheres tem uma leve inclinação, então ela desce um pouquinho assim na parte de trás. Então eu coloco 3 copos na frente de cada lado e o restante eu coloco na parte de baixo para não enroscar. Uma seguidora comentou comigo que para resolver esse problema ela tirou a gaveta de talheres de cima, ela comprou separado o cestinho para colocar talheres e ela coloca os talheres na parte de baixo nesse cestinho. O que eu acho que também é um diferencial da Electrolux, porque esse cestinho já vem junto com a máquina caso você queira usar. Aí, com esse problema do tamanho da altura ali, que me preocupou bastante, quando a gente comprou essa aqui, eu resolvi comprar a Electrolux até para poder fazer esse comparativo para vocês, foi a primeira coisa que eu medi. Chegou a máquina, eu abri, eu já quis colocar prato, copo ali para ver se enroscava. E aqui na Electrolux, no espaço interno, a altura é maior. Então eu trouxe inclusive o prato e um copo lá da praia para poder colocar aqui para vocês perceberem essa diferença. Tirando essa questão da altura, as gavetas são muito parecidas de uma e da outra. A parte de baixo tem espaço para pratos, tem lugares que você pode customizar, ali você pode baixar aqueles pininhos de colocar prato e pode colocar outras coisas. Na do meio você pode colocar copos, xícaras e em cima tem uma exclusiva para talheres, que aí você coloca um do lado do outro. Eu até aconselho colocar tudo junto, por exemplo, eu gosto de colocar facas todas juntas, que daí quando você pega para guardar na gaveta fica muito mais fácil. O espaço para o sabão e secante ficam no mesmo lugar, são muito parecidos, assim, quase iguais. Sobre a quantidade de serviços e frequência de uso. Então aqui nós somos 3 pessoas, nós não cozinhamos todo dia, a gente come muito de marmita e a 10 serviços é perfeita. No final do dia a gente faz a lavagem, às vezes a gente lava ela nem tá tão cheia assim. Já lá na praia, 14 serviços, quando estamos só nós 3, ela fica muito grande. Então a gente geralmente lava uma vez por dia, mas com meia carga. E quando tá a lotação máxima, 7 pessoas lá, que aí a gente cozinha, almoço, janta, mesmo assim a gente consegue fazer um ciclo por dia. Hoje em dia eu já não me vejo mais sem máquina de lavar louça. Hoje mesmo terminou o almoço, me veio aquela sensação, ai, precisa lavar a louça e logo em seguida, opa, não precisa lavar. Então é uma sensação muito boa. Eu acho importante o comprometimento de toda a família, então não adianta você ir sujando a louça e colocando em cima da pia, porque depois você vai ter trabalho dobrado de colocar dentro da máquina. Então nosso combinado é assim, tomou um suco, desceu aqui, não coloca em cima da pia, já coloca aqui dentro, porque a pia fica, né, aparentemente limpa e já facilita muito. Então, só para concluir, eu falei para vocês que se eu fosse comprar uma terceira máquina, eu teria a minha preferida. Quero falar para vocês qual é. As duas são muito boas, tanto a Brastemp quanto a Electrolux. As duas limpam muito bem, eu não me arrependi de comprar nenhuma das duas, mas se eu fosse comprar uma terceira hoje em dia, eu compraria a Electrolux, principalmente pela altura interna, que isso é uma coisa que lá me incomoda um pouquinho, e por um detalhe ali que é o reloginho com a contagem regressiva que eu acho mais interessante. Então eu espero que esse meu vídeo tenha ajudado vocês na escolha. Se vocês já tiveram experiência com máquina de lavar, me contem aqui nos comentários. Muito obrigada por terem assistido, um grande beijo e até o próximo vídeo!